Pai, em nome de Jesus, nós chegamos nessa noite, Senhor. Queremos te agradecer por esse dia de discipulado, por esse momento, Senhor, de comunhão que nós estamos tendo, para aprofundar mais na tua palavra. Senhor, sabemos que sem nós não podemos ter salvação. Espírito Santo da verdade, por favor, Pai, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que não seja mais eu, mas seja você em mim, Senhor. Que as coisas que saírem da minha boca seja teu rema, Senhor, para que eles possam aprofundar, entender a tua palavra, entender os teus princípios e possam estar de pé diante do Senhor quando o Senhor voltar. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu já declaro todo atrapalho, todo espírito de engano, toda confusão, todo espírito roubador de palavra, todo espírito de engano, seja repreendido agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu já te peço, Senhor, anjos, ministradores da palavra, anjos proclamadores da palavra na casa das tuas filhas, dos teus filhos, aqui na minha casa, em nome do Senhor Jesus, e já declaramos que todo ataque, todo contra-ataque contra as nossas vidas, contra as nossas casas, seja repreendido agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bom. Eu quero passar um videozinho para vocês hoje. Você sabe que eu sou a mulher do videozinho, né? Eu acho que fica mais simples, né, da gente entender certas coisas. Só um minutinho. Fazer para ser salvo? Essa é a pergunta da Sara e eu vou responder hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você conhece alguém que pode ter essa dúvida, compartilhe esse vídeo e abençoe uma vida. Antes de tudo, eu quero dizer que esse material foi revisado pelo pastor Marcos Garcia. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Bom vídeo! Para você receber a salvação, não tem muito segredo. Precisa apenas crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós não podemos comprar a salvação. Não existem esforços humanos que nos façam merecê-la. Afinal, Deus já nos oferece gratuitamente. Você só precisa aceitar esse presente do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 2, de 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E eu vou te falar o que significa graça segundo o dicionário, mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho vermelho para você não perder nenhum estudo bíblico, beleza? Graça, segundo o dicionário, significa favor que se dispensa ou recebe ou uma dádiva, ou seja, um presente. Mas, apesar da salvação ser pela graça, vale lembrar que é por meio da fé, então você precisa crer. Mas e aí você me pergunta, crer em que exatamente, Patrícia? Crer que Jesus existe? E eu te respondo, não, não é apenas isso. Afinal, Satanás e os seus demônios também creem na existência de Jesus. Confere lá em Tiago 2,19. Afinal, ele o conheceu pessoalmente. Então você precisa, na verdade, crer que Jesus pagou a sua dívida do pecado lá na cruz. Muitas vezes, nós queremos pagar por nossos pecados e fazemos isso com muitas boas ações, não por gratidão ao amor de Deus, e sim para compensar os nossos erros. Isso não é acreditar que os seus pecados já foram perdoados. Lembre-se que Jesus já se ofereceu para morrer em nosso lugar na cruz. Deus é perfeito e eterno, então o sacrifício que ele fez também foi perfeito e eterno, sendo então suficiente para te lavar dos pecados. Ele pagou a dívida de todos os seus pecados, então apenas creia. E aí, quando nós cremos em Jesus, nós percebemos os nossos erros. A gente decide abandonar o pecado e mudar. Todos nós erramos, temos falhas no nosso modo de viver, mas nossos pecados podem ferir as pessoas ao nosso redor, o Espírito Santo, e nos levam à morte e à condenação eterna, segundo Romanos 6:23. Mas quando nos aproximamos de Deus, nos sentimos incomodados e passamos a querer viver de outra maneira. O nome disso é arrependimento. Essencial para... Eu quero pedir para todo mundo fechar os áudios, por gentileza, porque eu estou gravando, tá bom? Senão atrapalha aqui. Eu não sei quem é que está com o áudio aberto, mas eu peço agora que fecha. Tá bom? Obrigada.
Quando vocês entrarem, vocês já entrem com os áudios fechados. Tá bom? Gratidão. A salvação. Aqui no canal tem um vídeo explicando o que é o verdadeiro arrependimento. Outro passo que você precisa dar para receber a salvação é, como eu disse no começo, aceitar a Jesus como seu Salvador. A palavra de Deus nos diz em João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como falamos anteriormente, a dívida do pecado foi paga. Então, Deus nos concede a salvação gratuitamente. E Deus é muito educado, viu? Ele não obriga ninguém a aceitar a salvação. É uma escolha pessoal. Somente quem crê em Jesus e o aceita como seu Salvador, se arrependendo dos seus pecados, será salvo. Aceitar a Jesus como seu Senhor é permitir que Ele faça parte das futuras escolhas da sua vida, garantindo que elas sejam feitas de modo certo, de acordo com a vontade de Deus. E então você pode desfrutar da nova vida em Cristo. Quando você crê no sacrifício da cruz, reconhece as suas falhas e aceita Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador, sua vida passa a ser diferente. A Bíblia compara a salvação como um segundo nascimento. A partir deste momento, você irá crescer espiritualmente até chegar à maturidade. A salvação não é apenas uma decisão de um dia exclusivo, é a oportunidade para começar uma nova vida feita do modo certo, isto é, uma nova maneira de viver perto de Deus. Então ore, medite na palavra do Senhor e procure andar com outros cristãos. Aqui no canal tem alguns vídeos que podem te ajudar nessa caminhada. Eu vou deixar alguns deles aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E eu espero ter respondido a sua pergunta, Sara. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Muito bom. Vou voltar aqui. Eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo, porque eu tive que parar aqui umas duas vezes, porque o pessoal entrou e o áudio fica aberto. Quando vocês entrarem, por favor, não, não deixe o áudio ligado, porque quando o áudio está ligado, vocês entram e a gente consegue ouvir o barulho de casa, tá bom? E aí, quando vocês já entrarem, já entram com o áudio fechado. Beleza? Quem gostou do vídeo, fácil de entender sobre a salvação, bem simples. Depois, se você tiver alguma dúvida, eu jogo aqui no grupo esse videozinho de 13 segundos. Eu gostei muito porque tem muito a ver sobre o que eu vou falar agora de noite, né? E aí eu dei uma pincelada por cima para vocês compreenderem melhor. E aí, como é que estão? Tá todo mundo em paz? Tá todo mundo bem? Com as carinhas de cansada, igual eu que corri um bocado hoje. Mas para a honra do Senhor estamos aqui. Eu não sei se vocês estão, todo mundo está conseguindo acompanhar de manhã os devocionais. Os devocionais têm sido muito bom também, porque eu tenho explicado sobre a palavra, né? Que bom que vocês gostaram, Vanessa e todo mundo, que bom. Eu tenho explicado assim com detalhes, eu ouço no decorrer do dia. Bênção, que bom, glória a Deus. Por quê? Porque quando a gente lê a palavra, a gente está alimentando o espírito e, ao mesmo tempo, a gente está ali recebendo os remas e as revelações de Deus. E às vezes sozinhos a gente não consegue ter uma compreensão tão boa da palavra, mas com alguém nos ajudando é mais fácil o entendimento, né? Mas vamos falar sobre salvação. Eu vou fazer o mesmo modelo que a gente fez daquela vez, tá bom? Eu vou pedir para algumas pessoas ir lendo os textos. Então, já peço que alguém abra em Colossenses capítulo 1:13. Peço que alguém leia capítulo 1:13, Colossenses. Já vai separando aí. Depois, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Não precisa, porque já está aqui transcrito, eu vou ler para vocês, tá bom? Mas alguém já deixa em stand-by Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Eu vou pedir para ler, tá? Falando sobre o que consiste a salvação e por que a gente precisa falar disso. Eu estou muito rápida, é? Eu estou acelerada.
Não está conseguindo acompanhar, mas assiste depois o devocional. Show. Então tá bom. Então, importante que vocês estejam é, desfrutando depois. É, eu quero ler aí. Quem pode ler para mim aí? 1 Coríntios, capítulo 1, 13, por favor. Quem quiser, só é abrir o microfone e já ler, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Quem vai? Quem vai? Quem achou, diga aí, prosperei. Você falou os primeiros tão rápido que eu só consegui achar o Hebreus, que foi o último. Tá, 1 Coríntios, ou desculpe, Colossenses, capítulo 1, 13. Colossenses é Novo Testamento. Vamos revisando a aula da semana passada, né? Colossenses é Novo Testamento, é uma carta escrita a Paulo aos Colossenses. Fica depois das cartas de Coríntios, tá? Para você se situar onde é que você está na Bíblia. Então, Colossenses fica depois de Filipenses. Então, tem Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí está Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Já acharam? Colossenses 1, 13. Isso mesmo. Colossenses 1, 13. Quem vai ler? Eu. Pode ler, por A favor. excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a É Deus. até onde? É só 13 mesmo. Tá. Mas vocês percebem aqui que falar de salvação sem falar de Jesus Cristo não existe. Porque Jesus, ele é esse caminho. Jesus, ele é essa forma que Deus trouxe para trazer a redenção a nós, seres humanos. Quem está acompanhando comigo aqui esses dias a leitura da palavra em Gênesis, a gente viu ali que no capítulo 13, quando o homem peca, Deus já dá a profecia da semente do descendente, que o descendente machucaria a cabeça da serpente e a serpente lhe machucaria o calcanhar. Então, Deus já determinou ali que Jesus viria para nos salvar. Então, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, amém? E a remissão dos nossos pecados. Então, salvação, de forma resumida, é a nossa redenção dos pecados para podermos viver para sempre. Porque antes de Jesus, enquanto Jesus ainda não tinha morrido por nós, enquanto Jesus ainda não tinha vindo, nós não tínhamos perspectiva de salvação. Então, nós fomos resgatados por Jesus. Então, sermos salvos é quando nós aceitamos Jesus e vivemos em obediência, porque quando a gente aceita Jesus, a gente está salvo, mas não é para sempre. Por que que não é para sempre? Porque todos os dias, a gente precisa trabalhar a favor da nossa salvação. Todos os dias a nossa conduta vai mostrar de que lado nós estamos, se estamos voltando para o mundo ou se persistimos na presença do Senhor. Então, é importante você lembrar que sem Jesus não é salvação. Por isso que eu vi essa semana a urgência do Espírito Santo que me entregou uma profecia no sábado, falando da questão de quem não aceitou Jesus ainda aceitar Jesus, para que possa dar tempo para que a pessoa possa ser salva, né? E Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B, quem achou? Empre- Hebreus, é a carta aos Hebreus, capítulo 5, 13, peraí, 5? isso, 13, 5. 13. Tá, achei. Pode ler, por favor. 13:5. Isso. Sejam vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com os que tendes, porque ele disse: Não te deixarei e nem te desampararei.
Então é só a parte que fala que Jesus, ele não nos deixará e não nos desamparará. Esse é um texto para a gente ter certeza que a gente pode contar com o poder de Deus, né? Porque ele disse: Não te deixarei, a parte B do texto, tá? 13:5, parte B. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor, meu ajudador, e não temerei o que me pode fazer o homem. Então, por que esse texto? Para a gente ter certeza que através de Jesus e com Jesus, com o poder do Espírito Santo, ele não nos desamparará. Nós não vamos ficar sozinhos. Porque às vezes, eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo quando eu não era crente, quando eu estava lá na seita, eu tinha muito temor de desobedecer. Eu tinha muito medo de perder a minha salvação. E lá a gente não tem essa segurança, essa certeza, porque não se tem o Espírito Santo. E uma vez que você tem o Espírito Santo, aí você tem certeza que Deus ele é com você. E se Deus ele é com você, Deus ele vai te abençoar e você não precisa temer a perda da salvação, porque o Espírito Santo todos os dias está aí para nos abençoar e nos ajudar para que a gente continue andando no caminho da salvação. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade antes que eu dê seguimento? Se sim, pode tirar o microfone e fazer a pergunta, que a gente, senão eu vou dar seguimento, tá bom? Ninguém? Ok, então vou dar seguimento. Então, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, como a gente viu ali no videozinho, né? Deve estar convencido através da fé que você possui a salvação e essa é eterna, pela vontade de Deus. Então, nós temos o direito à vida eterna quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, nós só precisamos ter em mente que a salvação ela é construída diariamente. Uma vez salvo, para sempre salvo, só quando a gente estiver na eternidade, nos céus, debaixo já da perfeição, no corpo glorioso. Amém? E o próximo tópico é: quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu já expliquei isso em algumas lives, mas eu vou explicar porque talvez algum de vocês não estivesse nesse dia. Aqui fala que a Bíblia fala que quando o homem peca, ele perde o direito de ser filho, porque o espírito dele está morto. Vocês conseguem entender isso? Dá para entender ou é confuso? Quando o homem peca, ele perde o direito de ser filho, ele não perde sua salvação. É como se o espírito dele fosse cortado do Senhor. Amém? Dá para compreender, né? Legal. E aí, o que é que acontece? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, é como se houvesse um religare. Alguém já pesquisou o que que significa religare? É justamente a ligação do que estava morto com o que com o que está vivo. É a religação do nosso espírito ao espírito do Senhor. E eu me lembro que quando eu tive meu encontro com Deus lá no evento lá em São Paulo, eu me lembro que a visão que eu tive quando Deus me arrebatou, porque eu sei que foi um tipo de arrebatamento, é uma visão muito clara. É como se seu corpo não estivesse no lugar. E eu me lembro que quando eu subo, eu vejo muito bem a imagem de Deus sentado no trono, Jesus com o cetro na mão e os anjos em pé, e Jesus em pé, assim, com o cetro na mão, a destra de Deus. Mas quando eu subo, eu vejo o dedo de Deus tocando no meu dedo indicador. Exatamente assim. E naquele tempo eu não entendi, mas aí depois o Espírito Santo me explicou e me ministrou que foi o religar, e naquele momento Deus estava me religando a Ele. Porque antes de ir para aquele evento, eu já tinha ajoelhado e eu já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu vejo o dedo de Deus assim colado no meu, e aí eu ajoelho, e aí Jesus toca o cetro aqui na parte de trás da minha cabeça. Eu ajoelho e Jesus toca o cetro. Então, ali foi o Espírito Santo me dizendo: olha, você foi ligada. Você novamente, agora você faz parte, teu espírito faz parte. Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente
A gente, agora o nosso espírito está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A nossa alma e o nosso corpo ainda não, mas nosso espírito já está ligado ao Pai. Glória a Deus. E isso é maravilhoso. E por isso que a gente pode dizer que Jesus, a Bíblia fala que Jesus é a videira da vida e que nós somos os ramos que fomos arrancados de uma videira que estava morta e fomos enxertados em Jesus. Vai dizer boa noite. Fomos enxertados em Jesus, porque nós estávamos numa videira que não tinha mais vida, agora o Senhor nos tira daquela videira, que era Adão, que foi ele que nos deu a vida, e agora ele enxerta em Jesus, porque Jesus agora tem seiva da vida para nos dar. Ok? Então, o Espírito Santo nos adota como filhos, e agora você e eu podemos dizer que somos filhos de Deus, embora pecadores, embora pequeninos, embora ainda numa constante. E se a gente perde, se a gente desobedece a Deus, se a gente sai da presença, Deus é tão misericordioso que se novamente você refizer essa aliança com Deus, Ele novamente te enxerta na videira da vida, novamente você se torna filho, como lá a parábola do filho pródigo, né? Que foi embora, abandona a casa do pai, mas depois ele sentiu a necessidade de voltar e o pai faz festa para aquele filho. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a partir desse momento nós somos filhos, nós não somos mais criaturas. Porque depois de Adão, quando Adão e Eva caem, toda a descendência de Adão e Eva vira criatura, criatura de Deus. Mas não filho, nós nos tornamos criatura, criação de Deus. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você vira filho. Por isso que Jesus nos manda a gente chamar ele de Abba, nosso paizinho. Amém? Glória a Deus. Esse Deus é lindo. Eu não sei você, mas meu coração se regozija de saber que eu sou filha do Senhor, que nós recebemos esse perdão. É, eu queria ler 2 capítulo 5:17. Quem gostaria de ler, por favor? 2 Coríntios 5:17. Você nem precisa abrir a câmera se não quiser, mas você pode fazer a leitura, tá bom? Por favor. Gostaria de contar aí com sua ajuda. Eu quero fazer isso também para ficar um pouco mais dinâmico, né? Para a gente entender um pouco mais da palavra, mas só eu falando, você Posso ler? pode, por favor. Segundo Coríntios Cinco 5, dezessete. 17, né? Isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Olha que maravilha. Então, o Senhor está dizendo, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador, pronto, as coisas começaram a ficar no passado, tudo se fez novo. Então, Monique, você que se batizou aí esses dias, né? Foi ontem, você e seu filho. Estou muito feliz. E estou feliz também que o Senhor me fez fazer parte dessa história da conversão de vocês, né? Porque a gente é assim, a gente é multiplicador, a gente impacta uma vida e outras vidas também vão sendo impactadas. E aqui, ó, o Senhor fez velhas as coisas que passaram, né? E agora tudo se fez novo. E assim deve ser a nossa nova conduta como filhos de Deus. Glória a Deus. E Atos 10:43, que eu também gostaria que alguém lesse, por favor. Alguém se habilite para ler, me ajudem a poupar a minha voz para mais tarde. Atos. Eita, tô botando todo mundo para ficar catedrático em procurar na Bíblia. Eita glória, vai ficar esses crentes tudo esperto. Para na hora que vir alguém falar alguma coisa, ó, tá catedrático ali, preparado a abrir a palavra, ó, e já falar. Pode ler? Pode ler, por favor. É Atos 10:43. 10:43. Isso. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. Então você é filho, porque quando você aceita Ele, todos os seus pecados foram levados na cruz. Glória a Deus. Se os seus pecados foram levados na cruz e você agora, Deus fez tudo novo na sua vida, Gálatas 3:26 fala isso, que estando perdoados todos os nossos pecados, todos os que neles creem receberão pecados,
Por quê? Por causa do nome de Jesus. E Gálatas 3:26 fala isso, que todos somos feitos filhos de Deus. E eu quero ler também esse texto, Gálatas 3:26, para você não ter dúvida de quem é você, qual é a sua identidade, porque nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração, para no dia que Satanás ficar nos acusando, enchendo nossa paciência, a gente lembrar desse texto de Gálatas e falar: diabo, eu sou filha do Pai. Vamos ler Gálatas 3:26. Quem pode ler? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Muito bem. Então, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, se nós cremos, nós somos o quê? Filho de Filhos. Deus. Muito bem. Então, não aceite ninguém lhe dizer o contrário. Naquele dia que tiver uma guerra na sua alma e Satanás estiver dizendo a você: você não é nada, você é pequena, lá, você vai levantar e vai dizer assim: ei, você vai fazer com Satanás como Jesus fez. Como foi que Jesus respondeu o diabo lá no monte, quando ele estava sendo provado? Assim está escrito, Satanás. Assim está escrito. Assim está escrito. Então você vai dizer assim: olha, Satanás, está escrito na palavra: sou filha de Deus, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Oh, glória! Vocês estão com dificuldade de abrir a palavra, eu sei. Demora um pouquinho a gente ter essa agilidade, mas eu não posso demorar tanto porque eu tenho uma quantidade de assunto para falar para vocês. E aí eu fico assim, acelerando um pouquinho, mas eu vou tentar ser mais devagar, tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Entendido? E aí depois vocês podem também anotar os textos que vocês não conseguirem anotar aqui. Também vai ficar salvo o discipulado. Você pode assistir depois e tirar proveito. Amém? Glória a Deus. Podemos continuar? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não quiser abrir e falar no áudio, pode digitar aqui também no chat. Eu vou dar uma olhada agora, ok? Você vai conseguir, Vanessa. Fique tranquila. Vou dar continuidade. Então, a graça, esse recebimento da salvação, não é por merecimento. Fala aí para mim, eu não mereço, mas é Eu pela não mereço. graça. Eu não mereço. Mas é Pela... pela graça. Exatamente. Nós recebemos pela graça. Nós recebemos porque Ele nos amou. Aleluia! E aí eu me lembro daquele louvor. Oh, ele me amou, de Ana Paula Valadão. Oh, ele me ama, ele me amou. Então ele te amou mesmo antes de você existir, porque Deus já sabia que ia ter um futuro, que pessoas viriam na terra, que iria se multiplicar aqui na terra. Então, glória a Deus que Ele nos amou. Glória a Deus que Ele nos ama. Amém? Efésios capítulo 2, 8 a 9. Muito bem, alguém aqui anotou os, os versículos que eu já li. Gratidão. Eu não sei quem é você, tá como usuário do Zoom para todos, mas amém, glória a Deus. E agora eu gostaria da leitura, que vocês me ajudarem. Élida, nós estamos sempre pecando. Como funciona? Joelma, que bom, Joelma, que você está aqui. Então, é assim, eu expliquei no discipulado passado, vou relembrar para vocês. Tem uma diferença do pecado herdado, do pecado simplesmente porque você e eu somos filhos de Adão e Eva, descendente deles. Lembra que eu dei, inclusive, a ilustração do bolo, da forma de bolo, quando tem um amassado ali. Então, todos os bolos que você fizer naquela forma, o bolo vai sair com aquele defeito. Então, o defeito do pecado passou de pai para filho, de geração em geração, pelo nosso DNA. Então, todos pecam. Até um bebezinho que acabou de nascer, ele é pecador.
Mas é o pecado herdado. Mas tem o pecado de erro da carne, são as obras da carne. Esse pecado Pois é o que a gente tem de trabalhar tal, todos os por dias fé, para a gente ser isso não salvo, ok? posso, é dom de Deus. Não dá as obras para que ninguém. Então, o que que acontece? Esse pecado a gente tem todos os dias, a gente está em santificação, em obediência, para a gente não cometer as obras da carne, porque são as obras da carne que nos levam, pode nos levar para o inferno. Então, por que que é tão urgente nós andarmos em obediência e em santidade? Porque se hoje a gente morrer, como é que Deus nos julgaria? Entende a pressa de Deus que eu e você estejamos em obediência e santificação? Porque se a gente morrer hoje em pecado, hoje nós somos julgados. E aí quem vai dar um julgamento é Jeová. Se tá o que está no teu coração, o que Deus viu, o que Deus não viu. Como eu falei também no discipulado na semana passada, nós não estamos sentados na cadeira de juiz de Jeová. É ele que avalia os corações. Tinha dois criminosos ao lado de Jesus. Um, ali na hora da morte, se arrependeu e Jesus disse: Deveras estarás comigo no paraíso. E o homem nem se batizou, ele aceitou Jesus e ali ele foi salvo. Então, a salvação é muito particular de Deus, mas nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Então, a gente não pode deixar para a beira da morte para se arrepender, porque Deus pode nos julgar como pecadores impenitentes. Hélida, o que é alguém que é impenitente? Qual a diferença do pecado da carne e a diferença da iniquidade, do pecado de iniquidade? Nós pecamos porque nós temos impulsos e às vezes sem querer a gente erra, mas a gente se arrepende profundamente, volta atrás, não persiste no erro. Mas tem aquelas pessoas que vivem em pecado e a consciência delas não dói mais. Tem algumas pessoas que vivem em pecado e vivem angustiado, querendo se corrigir. Deus avalia isso. Mas tem pessoas que vivem em pecado e a consciência não dói mais. Se não dói mais, a pessoa já virou iníqua, já entrou em iniquidade no coração. Então, essa pessoa pode ser julgada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque ele está dentro de mim e de você. E o Espírito Santo está dentro de nós todos os dias. Ele nos examina, ele nos escrutina. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. Ele sabe o que é verdade, ele sabe o que é mentira, ele sabe o que é fingimento, ele sabe o que é maldade, ele sabe o que é. É ele que vai julgar. Entende? Então, só o Senhor, ele pode julgar. E até sobre isso, né, que a gente sabe que o batismo é muito importante para a salvação. Mas tem algumas pessoas, por exemplo, sei lá, na hora da morte, se tiver um ente querido seu, que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, quer se arrepender, quer batizar dentro de casa no chuveiro, você não vai batizar? Vai, vai. Sabe por quê? Porque você não vai deixar a pessoa morrer. Se a pessoa está tá no leito e a pessoa quer se batizar, você vai jogar água nela, se não puder imergir. Porque o que vale é a intenção do coração. O que vale é o que realmente a pessoa está desejando. Porque Deus, ele olha muito além de teologia e muito além de ideologia de homens. É óbvio, se eu e você temos a oportunidade de se batizar e a gente não se batiza, tá errado. Deus pode não receber teu batismo na última hora. Então a gente tem que estar sempre querendo fazer o que é certo. Mas sei lá, foi alguém que viveu em pecado a vida inteira, mas na hora de morrer, ele se arrependeu de verdade. Deus viu isso, não vai aceitar um batismo dentro de um chuveiro? Porque o homem eunuco, quando estava com Felipe, ele perguntou assim a Felipe, o que me impede de ser batizado? Felipe, nada. E ele disse que eles acharam uma poça d'água lá e não se batizou, e o eunuco foi batizado por Felipe. Então, tem essas questões que a gente não pode levar como engessado, né? Porque o Senhor ele vê muito, muito mais além do que regra. Mas, biblicamente, o batismo é importante para a salvação, é requisito para a salvação. Por quê? Porque Jesus ele deu os passos e mostrou o que nós deveríamos fazer. Embora o batismo de Jesus é diferente do batismo da gente. Eu vou explicar agora, tá? É,
Tá atrasada para esse batismo aí, viu? E como fui, comecei na igreja, depois fui para outra, e depois fui para outra, e acabou que eu não. Aí agora parei ali na congregação, e aí eu tô pensando agora em batizar e concluir certinho. Amém. Pede testificação, Senhor. Até porque se você se batizar em uma igreja e depois o Senhor te direcionar para outra, você não está cometendo pecado. Deus te vai. Isso, eu tinha uma amiga, que ela foi até madrinha do meu casamento, que ela sempre falava: eu recomendo que você não se batize agora. Como você já trocou várias vezes? E assim, eu comecei nessa igreja que eu tô agora, na congregação, por causa do meu ex-marido, Uhum. batista. Aí ele era da congregação, então a gente começou a seguir uma só. Sim. Mas aí eu gostei, tanto que ele saiu e eu continuei. Mas eu ainda assim, parece que ainda, nossa, será que eu batizo mesmo? Parece que eu ainda não estou 100% confiante. Então, eu digo a você, batize. Sabe por quê? Porque se amanhã, Deus o livre e guarde, aconteça, venha, Jesus volte e você ficou adiando, por quê? Com medo de no futuro você mudar de igreja? Pelo amor de Deus, a gente não está servindo a placa nem homens, a gente serve a Jesus Cristo. Então você tem que se batizar sim. O batismo ele é importantíssimo. Jesus ele foi batizado. Jesus ele foi batizado porque ele precisava cumprir as escrituras. Mas Jesus não batizou com batismo de arrependimento. E nós, quando nós nos batizamos, é um símbolo, uma aliança no mundo espiritual e natural, tanto que é que o batismo tem pessoas ali presentes para presenciar como testemunhas o batismo. E ali, quando você imerge na água, significa que você morre para o mundo, e quando você levanta, você está nascendo como uma nova criatura e você está nascendo como filho de Deus. E Jesus fala lá para aquele fariseu, meu Deus, sumiu o nome dele agora na minha cabeça, é com N. A menos que você nasça de novo, você não pode herdar o reino dos É céus. Nicodemos. É Nicodemos. Isso, obrigado, Sara. Sumiu o nome de Nicodemos. Exatamente. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, a menos que nasça de novo, não carne e sangue não herdam o reino dos céus. E aí, o que era esse nascimento? Era o batismo. Era o batismo e através de Jesus. Jesus agora é o caminho da verdade e da vida. E os judeus ainda estavam presos lá esperando o Messias. Então, para eles, para muitos deles, não houve porta de salvação porque eles não creram no Messias. Então, batismo, nosso batismo significa na imersão, estou morrendo para o velho homem está morrendo e eu estou nascendo em espírito para o Senhor. E aí, esse novo nascimento te possibilita a ter a vida eterna. Amém? Respondido? Que nem eu, por exemplo, no meu caso, que eu escrevi, eu me batizei logo que eu entrei na igreja evangélica e tal, e estava na pandemia, e foi com um copinho de água. E assim, quando o bispo chamou todo mundo, foi mais de 300 pessoas lá no altar, não cabia mais gente. Mas assim, para mim foi assim o principal, porque mesmo com um copo d'água foi muito forte. E não teve um que não chorou, sabe, que não sentiu a presença de Deus. Aí depois foi feito na piscina, né, quando liberou. Foi mais assim, eu fiz mais por formalidade mesmo, né, porque é aquele ato, né, de mergulhar, né, e nascer como nova criatura e tal. Mas assim, para mim, já lá no copinho, para mim já foi válido, entendeu? Então, por que Então, que eles fizeram isso? Porque estava na pandemia, né? Muitas pessoas estava na corriam o pandemia. risco de morrer sem ter a salvação, sem ter o batismo. Então, ali foi, na realidade, uma situação de emergência, tá? Vou responder as perguntas. Roseli Mas perguntou. valeu, não valeu também, por Sim, exemplo? sim, sim. Mas aí depois, olha só, o discernimento da igreja. Bom, não teve, ninguém morreu, agora vamos batizar mesmo, porque se certifica de que fez todo o protocolo, ok? A gente só quebra os protocolos quando está ali iminente a morte e a pessoa perder a salvação, então na dúvida a gente faz e deixa Deus julgar. Tá entendendo?
A pergunta aqui é de Roseli. Eu sou batizada, mas me afastei dos caminhos do Senhor. O que eu devo fazer? Quem é batizado já foi batizado. Você só tem que refazer a aliança com o Senhor. E eu te digo as palavras que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peque mais. Amém? Glória a Deus, eu tô brincando, viu? Porque eu sou muito brincalhona, Roseli. Deus abençoe sua vida. E a outra pessoa, como é seu nome? Que você tá no Zoom de alguém chamado Ítalo, mas como é seu nome? Eu ainda não batizei, mas preciso um. Quem é como é seu nome? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, Genier. Pronto, Genier. Então, tem que batizar, tem que orar a Deus, pedir a direção de um lugar, né? E ainda assim que você congregue por um período ali naquela igreja, até Deus te dar um novo comando, mas ache um lugar para você se batizar, é muito importante. Pois é, com Priscila aconteceu isso, né? Priscila se batizou, Deus deu a direção dela se batizar e logo em seguida ela precisou mudar de igreja e o importante é ter certeza do que está no coração do desejo, do entendimento. Exatamente, Priscila. Muito bom o seu exemplo, excelente, muito bom. Até aqui alguma dúvida? Isso, ore pedindo aí um direcionamento. Então, a gente não recebeu por merecimento, né? Mas por fé. A gente já leu Efésios 2, 8 a 9. Se não leu, vamos ler. Por favor, quem achou, você vai achar, minha irmã. Em nome de Jesus, um lugar para adorar o Senhor. Que você possa adorar Ele em espírito e verdade. Efésios capítulo 2, 8 a 9. Quem achou, pode ler, por favor. Pode ler, Vanessa, por favor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Aleluia. Você entende que não é por nossa obra, não é por nossa vontade, não é por nosso querer, mesmo que a gente quisesse fazer tudo, 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 imaginável e inimaginável para o Senhor, ainda assim a gente não conseguiria se redimir. A gente não conseguiria se redimir. Por isso que ele nos amou, ele realmente nos amou e se entregou por nós. Então, você entende o quanto dói para o Espírito Santo, para Jesus, para o Pai, ver as pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor, porque ele pagou um preço muito alto, pagou um preço muito caro. Então, por isso que a gente tem que ter tanto zelo pela nossa relação com Deus e andar realmente em obediência. Amém? Glória a Deus. E também diz assim, ó, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Isso está registrado em Atos 4:12. Somente através da fé em Jesus Cristo podemos ter certeza da nossa salvação. E a fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos e é a prova de coisas que nós não vemos. Então nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, mesmo sem Jesus, a gente ter conhecido Jesus. Gente, vocês não sabem, é luto o dia todo, recebe ligação. Só a graça. Mas amém. Vamos dar seguimento. Então, vamos lá. Tem alguns textos que eu não vou ler, mas eu vou falar para vocês anotarem, tá bom? Diz assim: a salvação não está na igreja. Atos, capítulo 4:12. Élida, como assim a salvação não está na igreja? Vamos ler só esse, que é bem, bem importante para a gente entender. Que não se trata de placa, que não é sobre tempo, mas é sobre a obediência, tá bom? Diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, há dado entre homens pelo qual devemos ser salvos. Então, assim, quem nos dá a salvação é a igreja? Não. Quem nos dá a salvação é homens? Não. Não é placa de denominação? Não. Quem nos dá a salvação é Jesus Cristo. Exatamente. Atos capítulo 4:12. Pastora, só como Pode eu falei falar. assim, é que eu sempre estava trocando de igreja, daí ficou parecendo, né, que pela placa de igreja.
Mas é porque, assim, na minha percepção, porque assim, eu nunca cheguei a me afastar. Mas eu ia, por exemplo, meu pai é contra. Então, a contenda em casa era muito grande, porque até hoje ele não aceita muito bem. E Sim. aí eu começava a ir, começava a reclamar, daí eu mudava, começava a ir em uma mais perto de casa, para poder os horários não bater exatamente com os horários que ele estava em casa, porque começava a brigar. E eu tinha isso na minha cabeça, nossa, eu fico trocando, eu acho que isso é pecado, e não sei o quê, e eu ficava com medo, eu vou me batizar e vou continuar nesse pecado, que para mim era pecado, ficar passando de uma para outra, sabe? E Uhum. eu tenho muito medo, assim, de batizar sei lá, e se eu não conseguir seguir firme, eu tenho essas coisas, assim. Sim, eu entendo. Mas assim, não é o lugar que vai te dar salvação. Não é o lugar, mas é Jesus. Se um dia, se um dia você fosse, sei lá, mandada como missionária lá para a África e não tivesse igreja, mas você fosse enviada para fundar uma igreja, você estaria adorando a Deus sozinha. Então não importa onde a gente adora ao Senhor. Só que assim, qual a importância da gente estar congregado e reunido? É porque sozinho é mais difícil. Você tem uma tendência, uma predisposição a desanimar. E a verdade é isso. A unção de quando todos nós estamos juntos é diferente. Na live, quando a gente está junto aqui, a gente junto, é uma igreja. Eu estou fazendo um discipulado que nem toda igreja faz. Então, assim, Deus me deu uma igreja. Vocês, para mim, é uma igreja que não tem parede. Deus me mandou cuidar de vocês e eu tenho cuidado. Mas não quer dizer que se amanhã Deus te der um comando e diz assim, olha, aqui eu não te quero mais, eu quero que você me sirva, eu vou te usar em outro lugar. Isso não é pecado. O que é pecado, Eli? A gente voltar às velhas coisas da carne. Por exemplo, você sabe que o espiritismo é pecado. Você agora que você lá foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, você voltar a praticar adorações falsas, religiões que não estão em Jesus, aí você está saindo da presença. É diferente. Mas dependendo da denominação que troca a placa, mas o Espírito Santo ele é livre, aos frutos do Espírito, há toda uma orientação espiritual que é básica, qual o problema? Entendeu? Somos igreja virtual. Isso mesmo. Glória a Deus por isso. Então, 1 de Pedro 3:21. Olha que interessante que fala aqui. 1 de Pedro 3:21. 3:21. Todos somos ovelhas. Glória a Deus. Do pastor Jesus, que eu sou também filha dele. Que também uma verdadeira, e também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não o despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus e pela ressurreição de Cristo. Então, assim, o batismo não por si só não traz salvação. O batismo não salva. Se tu se batizar e voltar para as obras da carne, as obras do mundo, não tendo uma boa consciência, o teu batismo não significa nada. Amém? Então, por isso que aqui o texto de 1 de Pedro 3:21 fala que o batismo não traz a salvação por si só. É um conjunto. É importante para a salvação, é o passaporte para a gente entrar no reino de Deus, mas por si só não significa nada. E Efésios 2:15, anotem, por favor, eu não vou ler, diz que a salvação não está nas ordenanças. A salvação está em Cristo e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Essas são as palavras de Jesus em João, capítulo 11:26. Isso. Efésios 2:15, depois João 11:26, onde Jesus disse que todo aquele que crê nele não morreria. No sentido aqui, muitos morreram, né? Como assim, Hélida? Eu criei em Jesus, algumas pessoas creram e morreram, meu pai morreu na fé. Como é que é isso? Mas é no sentido espiritual, estar vivo para Deus. Em sentido espiritual, essas pessoas que morrem em Cristo, morrem na fé, elas estão vivas em sentido espiritual. Muito bem. Alguma pergunta, amadas, do coração do Pai? Senão, eu vou para o próximo tópico, que é bem grandinho, rapidinho.
Amém? Posso ir, né? Vamos lá. Então, o que que vai nos dar salvação? É a nossa perseverança e obediência que tem a ver com temor a Deus. Elida, eu devo temer a Deus? Deve. Elida, eu devo ter medo de Deus? Não deve. Qual a diferença do temor e do medo? Quando você não faz uma coisa errada por medo, então você está sendo induzido por medo e não por de coração, por sentimento de não cometer um pecado. Então, quando você tem medo de algo, você não faz porque você tem medo. Mas quando você tem temor, você tem reverência, você tem zelo, você tem amor, aí você teme em desagradar. Então, se você ama ao Senhor, você tem temor e você quer perseverar porque você o ama tanto que você prefere sacrificar a sua carne, mas você deseja andar em obediência. Porque não é só sobre a nossa salvação, é sobre agradar ao Senhor. E são essas pessoas que Deus está procurando. Porque tem gente, tem muito crente, que ele fica como ovelha no redil, com medo de ser devorado por um lobo, vamos dizer assim, né? Com medo talvez do diabo e de outras coisas. Mas, no fundo, no fundo, não é uma adoração de zelo, de desejo, de abnegação, de abrir mão, não. Deus está procurando essas pessoas. Inclusive, essa é a diferença. Quando alguém tem temor e zelo, quando alguém tem temor, zelo, obediência e perseverança, são essas pessoas que Deus derrama uma unção poderosa, Deus derrama ensinamentos. É diferente de um crente que ele só está ali só para ganhar a salvação dele, dizendo, não, tá bom. Não me mexe aqui não, Deus, me deixa aqui quieto, entendeu? Tá bom só isso aqui. Não, Deus quer que a gente tenha essa inquietação de querer mais, de desejar mais, de fazer mais a vontade de Deus, sabe? Eu sempre fui meio doida, né? Eu sempre fui assim, Deus sempre me deu muito espírito de ousadia. Desde que eu era da seita, eu tinha essa fome e sede por Deus. Eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia, por volta de 9 anos, mas antes eu já tinha muito interesse pela Bíblia. Mas quando eu me tornei crente, que eu senti a presença de Deus daquele jeito, do jeito que ele me arrebatou, eu dizia assim, até hoje é minha oração, Deus, eu sei que vai ter momentos que eu vou querer desistir, porque vai doer muito, mas não solta a minha mão, porque eu quero o profundo, do profundo, me usa, que eu seja essa flecha na tua mão, que eu não seja só mais um crente, mas eu quero ser alguém que alegra o teu coração. Porque eu sei que isso alegra o coração do Senhor, essa disponibilidade, essa disposição. É isso que o Senhor quer. E aí, quando a gente tem esse desejo dentro da gente, a gente abre mão de qualquer coisa, né? Que bom. Então, quando se diz perseverar, Wélida, pode falar. deixa eu perguntar uma coisa. E como trabalhar isso quando é, como no meu caso do meu filho, que foi um adolescente que se converteu agora, se batizou, para não se desviar? Então, aí você, como mãe, vai fazer igual você cuidaria de uma plantinha. Todo dia você vai regar um pouquinho com a palavra, vai meditar com ele, vai fazer com que ele crie desejo da obediência, nunca vai brigar com ele. Ah, você fez isso errado. Por exemplo, com meu filho mesmo, eu chamo ele e falo, Eric, olha isso aqui, Eric, ó, preste atenção, o senhor se entristece. Você quer entristecer o coração de Deus? Não, mãe, não quero. Então, filho, busque mais ler a palavra. Cadê o resumo do capítulo de Lucas que eu pedi para fazer? Ó, eu profetizo que o Senhor disse que vai fazer você um grande homem nessa terra. Mas para você ser um grande homem nessa terra, você tem que andar em obediência, você tem que ler a palavra, tem que ter vontade de orar. Cadê que você é batizado pelo Espírito? Cadê que você nunca mais orou em línguas? Aí, quando é na hora de dormir, aí eu vejo ele ajoelhado na cama Entendi, e ora em línguas. entendi, Mas é uma constante, é você estar motivando. É como se você tivesse um coelhinho dentro de casa e você todo dia pendurasse a cenoura na frente dele para estimular ele a continuar correndo na corrida da vida eterna. entendi. Mas sempre com amor. Ai, Jesus. Amém. Aí, vamos dar continuidade. Meu esposo falou que eu estou fazendo igual eu tô com ele, que com ele. Muito bem.
Glória a Deus. João, João 15:6 diz assim: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Glória a Deus. Amém. Vai ver sim. Aí fazer isso também, né? Continuar orando e profetizando pelos filhos e declarando a palavra, porque o poder da oração intercessória de uma mãe é poderosa. Por exemplo, eu vou contar aqui o testemunho aqui de minha prima, que os pais dela era crente, e ela cresceu a adolescência toda fora da igreja, né? E o pai dela nunca forçou, o pai dela não forçava, conversava com ela, não desistia, sempre estava chamando, convidando para ir para a igreja, mas ela não queria. E ele deve ter continuado, claro, fazendo a parte dele como pai, orando. Quando chegou um determinado tempo, o próprio Espírito Santo convenceu e disse a ela que se ela não voltasse para a presença, que Deus ia tirar a vida dela. E aí, quando Deus estreita, neguinho, ó, rapidinho, o Espírito convence, né? E aí foi quando ela resolveu voltar para a graça, né? Que Deus fica super feliz quando a gente volta. E toda aquela história que ela viveu fora, Deus vai usar como testemunho. Amém? Mas é um pai que nunca desistiu. Então, nunca desistam dos seus filhos, nunca desistam Deixa do eu dar o família. meu rapidinho Vai. testemunho. Eu só soube que meu filho se entregou, aceitou Jesus ontem, meia hora antes do batismo, vocês acreditam? Meu Deus, glória a Deus. Olha aí. Ele queria se batizar e eu a semana toda tentando falar com o pastor e eu tive que ir para Cruz das Almas para um congresso, voltei cedo e eu queria falar, pastor, como é que ele vai se batizar se ele ainda não aceitou? Ele, calma, minha filha, que Deus vai trabalhar. E aí aquilo me agoniando. Fui para a igreja mais cedo, aí o pastor fez assim, vá buscar a pastora ali em casa, deixa o João aqui comigo. Quando chegou lá, ele contou que ele foi tomado pelo Espírito Santo no quarto e que ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Toda arrepiada. Meu Deus. E aí eu vim saber dos detalhes ontem à noite em casa. Eu fiz, mãe, por que você não me contou? Ele fez porque eu queria primeiro contar ao pastor. Eu passei o dia todo ontem assim, só agradecendo. Foi Que lindo. coisa linda. É Na uma hora que trabalha é quando a gente menos espera. glória a Deus, tá vendo? Então, olha quantas mudanças, né? Falando nisso, estou sentindo falta de Camila aqui no discipulado. Ela não tá aqui hoje, né? Ela foi para o aniversário. Daqui a pouco. Ah. Mas vocês percebem, olha a mudança, né? Monique foi vindo para o Senhor, começou a congregar, tem estado nas lives. Deus me usou para o irmão dela, que não é crente. Deus me usou para o marido dela. Não foi, Monique? Foi muito assim. Deus é muito tremendo. E aí, através desses testemunhos, Deus está transformando a família dela. O irmão dela já está mais quebrantado. Camila já está na mentoria. Camila já aceitou Jesus esses dias. Como ela é minha mentorada, a cunhada dela, eu pergunto assim: Camila, tu já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Não, eu não sei nada, eu estou aprendendo tudo da sua live. Aí eu expliquei a ela, por meio de uma ligação, a importância dela estar numa igreja, num lugar e aceitar Jesus, o motivo. Aí, quando foi essa semana, eu tive essa notícia maravilhosa que Camila tinha aceitado Jesus. Então, Deus, ele vai trabalhar, ele trabalha sim na vida de cada um. Fale, Monique. E nesse congresso, em Cruz das Almas do Globo, uma irmã minha, por parte de pai, também aceitou Jesus. Eu vou te mandar o vídeo. Meu Deus, olha o E isso que está isso fazendo. você já tinha profetizado para mim, que através de mim, muitas pessoas da minha família iam aceitar Jesus. Então já Glória é a a Deus. segunda. Meu Deus, olha isso. Cresceram, né, com meu filho. E em nome de Jesus, Deus vai pegar todo mundo, porque o Senhor tem pressa. A idade mínima para se batizar. Por que que no Evangelho não se batiza crianças? Porque lembra que eu expliquei que o batismo significa arrependimento de pecados. Criança não entende o que é pecado, criança não entende o que é santificação. Então, a criança não tem uma idade fixa, Vanessa, mas a criança, o adolescente, né? Ele precisa ter um entendimento do que ele está fazendo, do que é que aquilo significa. Porque não adianta tomar uma posição sendo que não tem uma compreensão,
Entendeu? Por que que não se batiza criança, o bebê recém-nascido? Dá para entender? Entenderam agora? Ficou claro? Então, assim, por exemplo, o meu filho tem 10 anos. Ele já expressou o desejo de batizar, né? Mas eu disse a ele, filho, espere um pouco mais, você tem mais maturidade. E aí, eu acredito que agora, daqui para frente, quando ele completar uns 11 anos, ele vai estar mais maduro, vai estar entendendo o significado. E filho de crente tem que aceitar Jesus? Tem que aceitar Jesus, porque a salvação ela é individual. Se seu filho, ele nasceu no evangelho, pois é, quem é batizado bebê não tem entendimento, né? Então esse batismo não é válido. É um batismo que não é válido. O bebê, a criança, não tem validade. Se eu não me arrependi, se eu não entendi o significado do batismo, esse batismo é inválido, tá bom? Então, assim, quando a gente tem maturidade, aí tudo muda. Então, filho de crente, ele pode nascer no evangelho, mas filho de crente não é crente. Filho de crente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e precisa se batizar também, dar os mesmos passos, tá certo? E o pastor, ele pergunta aos adolescentes, que tinha outro adolescente lá, se ele está indo por livre e espontânea vontade ou se é por obrigação dos pais. Chama um a um e pergunta. Isso. Porque é um pastor sério, né? Ele não quer só mais alguém ali. Isso, ele fez isso com João. Aí foi que ele falou, não, eu quero. Exatamente. Exatamente. A Alessandra está falando, é por isso que a Igreja Católica tem a Crisma. Eu não conheço, eu não sei, né? Eu nunca fiz esses acompanhamentos, eu não posso aqui te dizer, né? Mas eu estou te falando assim daquilo que eu vejo, que o Senhor já me explicou, que eu vi, o que é bíblico, que o batismo tem que ser alguém que tenha compreensão para quando ele morrer ali nas águas, ele entender o que está acontecendo. Porque eu não posso ter um entendimento depois, eu tenho que ter entendimento no momento, para que tenha validade ao batismo. Tá bom, Alessandra? Mas o Senhor avalia todas as coisas, não sou eu que vou julgar ninguém, ok? Ok, vamos dar continuidade. E aqui diz assim, Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim é que será salvo. Então, preste atenção. Por isso que o batismo por si só não salva ninguém, mas a perseverança até o fim é que nos trará a salvação. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, a salvação não é uma coisa banal que se recebe e não se valoriza. A salvação é de graça, mas ela foi comprada pelo preço do sangue de Jesus. Precisamos valorizar essa dádiva por perseverarmos e andarmos em obediência, viver em santificação. Amém? Sem santificação, ninguém vê a glória de Deus. Onde aqui está escrito? Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Amém? E porque no dia do juízo final, muitos dirão: Senhor, não tememos nós o teu nome, profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, não expulsamos demônios, não fizemos obras poderosas. E diz que Jesus vai dizer assim: ó, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então, eu já até preguei sobre isso para vocês numa live, que muitas pessoas estão em cima do altar, estão profetizando, estão fazendo obras poderosas, mas nem sempre elas estão em obediência e santidade. Então, cuidado, porque o que define a santidade de alguém são os frutos do Espírito que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, 21 a 22. É alguém que tem que andar em amor, perseverança, obediência. Então, tem gente que está profetizando e muitas vezes, muitas vezes nas igrejas tem mais diabo, tem mais espírito de engano, tem mais espírito de engano mesmo, que tem um espírito de engano, tem um espírito que engana, se faz passar por profeta, está registrado lá em Atos capítulo, acho que se eu não me engano, 4, uma menina que tinha um espírito de adivinhação e ficava profetizando atrás de Paulo e dizia, esses são filhos de Deus, esses são homens de Deus, até que Paulo se aborreceu e disse assim, para trás de mim, Satanás, expulsou o demônio daquela menina.
E o dono daquela menina que ganhava dinheiro com a adivinhação dela ficou irritado, porque Paulo expulsou o demônio de adivinhação. Então, infelizmente, Jesus já tinha profetizado, a palavra já vem falando há muito tempo. Exatamente, lembro. Jesus já tinha falado que o joio seria semeado junto com o trigo e a gente só ia perceber a diferença, só se percebe a diferença. Pode pesquisar no Google. Só se percebe a diferença do joio e do trigo pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore, se é boa ou se é má. Pelos frutos. Não se enganem. Não se enganem. Não se enganem. Até curas. Tem demônios que podem curar. Então, quando estiver no lugar, peça discernimento espiritual do Senhor. Que Deus lhe mostre se aquela pessoa é de Deus ou se aquela pessoa tem um espírito de engano, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sabedoria. E é evidente que Jesus já nos predestinou, preparou o nosso destino, já fez tudo, preparou tudo para que nós fôssemos salvos. Mas, embora Jesus já preparou tudo, Jesus ele não anula o nosso livre arbítrio. Então, Hélida, por que que tem a promessa e não acontece e a pessoa morre? Por que que tem a promessa, mas não acontece? Porque a pessoa usou mal o livre-arbítrio. Jesus já tinha predestinado, Jesus já tinha preparado, Jesus já deu a palavra para você ficar aceso, ativo, desejoso daquilo que ele vai fazer por mim e por você. Jesus disse: Olha, eu tenho algo grande para a sua vida, grandes coisas para a sua vida. É assim que Deus profetiza. Eu tenho coisas grandes, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus já preparou, já predestinou tudo. No entanto, se você não permanecer em obediência, o que é que vai acontecer? Se você não permanecer e não usar bem o seu livre-arbítrio, você vai ter que pagar pelas suas escolhas. E depois, quando Deus te perdoa e você volta atrás, Deus te perdoa, mas ainda assim não se tira as consequências do pecado, tá? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, porque as consequências dos nossos erros podem ser eternas, eternas. Então, use bem seu livre-arbítrio para que você possa ouvir as promessas do Senhor e elas se cumprirem nas suas e na minha vida também. Filipenses 2:12 diz assim: Meus amados, do modo como sempre obedecestes, não na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo estava falando ali, né, com aqueles irmãos em Filipenses. Meus amados, seja obediente, não só quando eu estou aqui, mas muito mais na minha ausência. E tem crente que é assim. Ele na igreja, ele é um, na frente do pastor, do presbítero, sei lá quem for, do líder dele, ele é um, e depois nas costas é outro. Então a gente precisa, não é agradar homem, não é agradar pastor, não é agradar a ninguém. Você tem que ser obediente e usar o seu bom livre-arbítrio, porque você ama ao Senhor e você não quer desagradar a Ele, ok? Glória a Deus. Gente, já é 21h20 e eu vou falando aqui, eu nem sinto o tempo passando, ok? Então, nós aprendemos, recapitulando, que a salvação é o presente, o dom de Deus, a graça de Deus, que nós não merecemos, que nós não fazemos nada para merecer, mas Ele simplesmente nos amou primeiro e nos continua nos amando. E Ele morreu por nós. E o Senhor usou o preço do sangue de Jesus para nos resgatar e nos dar vida e nos dar oportunidade de salvação. A salvação é a perspectiva de vida eterna, numa vida gloriosa, num corpo glorioso, com Cristo Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo e todos os anjos diante da presença de Deus, dizendo santo, 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 santo para sempre. Mas essa salvação está condicionada a algumas coisas que foi o que nós vimos, né? Não é por merecimento, a gente se torna filho de Deus pelo Espírito de adoção, pelo Espírito, que o Espírito Santo faz isso. Mas a salvação não está na igreja, a salvação não está por si só no batismo. Além do batismo, a gente precisa ter obras de fé, perseverança, obediência, como a gente olhou aqui, né? E a gente continuar se manter em obediência para a gente conseguir ter a nossa salvação e ter a vida eterna. É isso que todos nós queremos.
Então, Jesus, ele veio morrer por nós, nos tirou da morte, nos vivificou e nós agora, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais como cordeiro de Cristo Jesus, porque nós somos filhos e filhas. Eu não sei se você que está aqui, você já aceitou Jesus, se tem alguém que ainda não confessou, porque a confissão pela boca é importante. O mundo espiritual, ele é movido por palavras. Então, se você nunca fez isso, com testemunhas, e você quiser desejar fazer isso, expressar esse desejo, essa é a hora, tá bom? Estamos aqui para ajudar você e vai ser uma alegria. Diz que a festa no céu quando isso acontece, ok? Se tiver alguém aí, é só me falar. É, eu ia entrar no tópico falando um pouco de Jesus, mas eu acho que vai ficar muito grande. Embora sobre Jesus é muito simples, né? Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, está lá registrado em João capítulo 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não conseguimos ir ao Pai nem em oração se a gente não orar em nome de Jesus. Por isso que todas as nossas orações nós pedimos ao Pai, nós falamos ao Espírito Santo, mas o nome que nós pedimos, o mediador é Jesus, o caminho é Jesus. Amém? Ele é o nosso mediador entre Deus e homens. Por isso que nós não consideramos Maria como nossa mediadora e nem consideramos outros homens de Deus que morreram em santificação a Deus. Por quê? Nós vemos Maria como alguém muito importante. Nós vimos Maria que ela foi agraciada, escolhida, foi uma mulher especial mesmo. Deus escolheu ela para carregar o Salvador do mundo. Isso não é pouco, não. A mulher tinha muita moral com Jeová. E com certeza ela está no céu vendo tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos a respeito e estamos fazendo ainda a respeito de Jesus. Mas se lembrem que quando nós morremos, que vamos ter um corpo glorioso, aqueles que morrerem salvos em Cristo, no céu as criaturas espirituais não têm sexo. Então Maria não é mais Maria. Maria é cordeira com Jesus. Maria, ela foi mãe de Jesus nessa carne, mas em espírito ela é herdeira, co-herdeira com Cristo. Amém? E claro, segundo as nossas ações aqui na Terra, eu creio que lá em cima a gente vai ter também uma administração especial diferente. Quem trabalhou mais aqui na Terra, quem se sacrificou mais, quem teve um papel especial, pessoas que Deus diz assim, esse eu amo, esse é especial, esse andou comigo, esse é amigo. É diferente o tratamento, é verdade. Então eu creio que Maria deve ter um tratamento diferenciado no céu, sim, porque ela foi a mãe de Salvador. Eu creio, por exemplo, porque se você ler lá um relato de Gênesis comigo, essa semana eu falei com você que Enoque não viu a morte, Enoque foi arrebatado. Diz que Enoque era especial para Deus, Enoque é arrebatado, Deus leva. E Elias? A Bíblia fala também que Elias não morre, que Elias ele é levado na carruagem de fogo para o céu. Glória a Deus! Então tem sim, quem se dedica mais aqui, quem tem um comportamento diferenciado, quem tem um galardão diferente com Deus. Então é segundo as nossas obras que nós temos desde já aqui, como lá em cima no céu. Tem galardão diferenciado. Quer ser diferente, quer ser especial, se sacrifique mais, abra mão mais, seja mais santificado, seja mais puro, seja mais consagrado. Era assim que eles eram. E é por isso que eles tiveram um carinho todo especial ao Senhor. Amém? Então, assim, Maria, ela não é nossa mediadora. Os santos não são, que morreram, não são mediadores. Nosso único mediador ao Pai é o Filho e ponto, é bíblico. Amém? E a gente sabe que tem a crença e a gente respeita, mas eu preciso falar que é um discipulado, eu preciso ensinar. Maria, ela não fica virgem. Maria, depois que ela tem Jesus, ela tem uma vida normal com José. Ela se casa, José deita-se com ela e ela tem outros filhos. E Jesus teve irmãos, inclusive Tiago era meio-irmão de Jesus. Então, Maria, ela não é virgem. Maria, ela não tem nenhuma
não tem nenhum conceito bíblico que diz que é através dela que a gente chega ao Pai e que a gente chega ao Filho. Não. Enquanto ela esteve aqui na Terra, é verdade que ela intermediava o negócio, né? Lembra do primeiro milagre de Jesus em Caná, quando Jesus está numa festa de casamento, Jesus transforma a água em vinho. E aí, esse casamento era de uma filha de Salomé, e Salomé era amiga de Maria. E aí o vinho acaba, naquela época era uma vergonha no casamento, acaba o vinho. Aí Maria chama Jesus no canto e fala assim: Filho, acabou o vinho. Aleluia. E Jesus disse assim: O que que tem a ver eu com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Jesus disse assim: Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer milagre, ainda não chegou a hora. Depois vocês podem ler esse relato, é muito, muito peculiar. Mas aí Maria fala assim: Filho, e dá aquela olhadinha assim de mãe. Jesus quebranta o coração. Ele deve ter orado ao Pai, o Pai testificou, porque Jesus não fazia nada sem autorização do Pai. Ele vai lá, pede autorização a Jeová, Jeová libera, faz. E aí Jesus vai lá e diz assim: ela vai lá e diz aos empregados: junta todas as talhas, que era aqueles vasos de barro, né? Tipo, quem mora na roça aqui no Nordeste sabe que a gente chama de. Oh, meu Deus, esqueci o nome da roça, as coisas da roça. Era umas coisas assim grandes, assim, de barro, que enchia água e aquilo deixava água gelada na roça quando não tinha geladeira. Eu já morei na roça quando eu era criança. E eu ia muito. Não, tem a moringa, mas tem outro nome. Se amanhã tivesse aqui, amanhã ia me lembrar o nome. E aí o que é que acontece? Ela diz assim: ó, bota as águas aí, melhor qualidade dentro desse estágio, faz tudo o que ele mandar. Aí Jesus vai lá e dá ordem. E aí ele faz o primeiro milagre, transforma a água em vinho. Então, assim, aqui na terra como mãe, óbvio, Jesus ouvia ela. Mas aí tem uma outra passagem que eu não me lembro agora, que eu não sou um supercomputador, depois você bota, dê um Google aí, que aí alguém diz assim: Senhor, tua mãe está aí. Ele disse assim: não, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha aí, entende? Jesus, ele era sábio. E também, antes da morte dele, ele se certificou de que dos discípulos dele cuidaria de Maria. Porque quando Jesus morre, a Bíblia não fala de José. Não fala mais de José. Parece que Maria já era viúva. Então, são todas essas peculiaridades da palavra que a gente vai entendendo e tendo a compreensão da Bíblia. Então, Jesus, ele é a verdade, por quê? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus foi, vamos dizer, o braço direito do Senhor na criação. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 1 diz, ele diz, Deus diz: façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. Eu estou abordando isso aqui porque tem algumas pessoas que não creem na Trindade, mas Mateus capítulo 28, 19 e 20, pode anotar depois você lê na sua palavra, que diz assim, tá bom, Sara, eu lembro, que bom que você lembrou de tirar foto, que diz assim: ide, portanto, evangelizai a pessoas de toda a terra, batizando-as, ensinando-as a se tornar discípulo, né? Ensinar, depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os três estão sendo batizados no nome dos três, porque os três têm uma importância. E também na cena do batismo de Jesus, ali está o Espírito Santo que desce como uma pomba, está a voz do céu de Deus que fala: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho aprovado, e Jesus está ali se submetendo a João Batista para o batismo. Então veja que eles eram ali, sim, estavam ali os três na criação, tá? Na criação do mundo. Então Jesus é a verdade, por ele todas as coisas são feitas por ele e para ele. Então Jesus é o nosso Senhor. E Jesus é a vida
e sobre a oração de Ave Maria, a oração do terço. Peraí que eu já chego aí. E Jesus é a vida, porque Jesus nos salvou da morte, porque Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16. É, a oração a Maria não é bíblica, tá? Não é bíblica. A Bíblia fala que nós temos que orar a Deus, tanto é que Jesus deixa o padrão de oração. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: oração modelo, oração do Pai Nosso. É oração modelo. Tudo que nós podemos e devemos orar tem um modelo das coisas ali. Jesus, ele não fala em nenhum momento, Jesus não incentiva em nenhum momento a gente adorar, orar a nenhuma pessoa na terra. Nem Jesus, aqui na terra, ele aceitou adoração. Tanto é que os discípulos dizem assim: Senhor, tu és bom. Ele disse: Não, eu não sou bom, não. Bom é o Pai. Jesus, tu és o mestre. Não, Deus aqui é o mestre. Por quê? Porque enquanto ele estava em carne e ele ainda não tinha subido, recebido a glória do Pai, ele ainda não poderia receber nenhuma adoração. Mas depois, quando ele morre, no terceiro dia, ele ressuscita, ele desce ao fundo, no inferno, toma as chaves do inferno da mão de Satanás, toma o direito de governo, tem o poder sobre a morte. Jesus agora sobe aos céus e apresenta o sangue dele como sacrifício vivo ao Pai. E agora o Pai diz assim: Eis que teu nome está acima de todo outro nome no céu e na terra. Eita glória! Aleluia! Entendeu? Então não existe essas orações. Não existe, não existe, não existe. Não existe. É bíblico, tá bom? Agora é a consciência de cada um. Se você tem a sua fé ainda e você ainda não entendeu isso, não estou aqui te julgando. Amém? Eu estou te ensinando o que a Bíblia diz, o que é verdade. Beleza? Não fiquem chateadas comigo, eu não estou aqui criticando sua religião, tá bom? Diz que Jesus ele é a porta, é a ponte. Não há como chegar a Deus sem passar pela porta estreita. A porta estreita é Jesus. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Façam tudo para entrarem pela porta estreita. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará, ceará e achará alimento. João 10, 9. Ceará não, sairá. Jesus representa o homem perante Deus. Ao se tornar homem, o Filho de Deus não somente revelou a divindade de forma palpável, como também se tornou nosso irmão, de modo que ele possa nos representar perante Deus. Porque o capítulo 4 de Hebreus, versículo 15 e 16. Vocês vão anotando e depois vocês vão, viu? Depois consultando a palavra, que eu acelerei por causa do horário. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado ou provado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos a graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus, ele foi, ele foi feito em carne, ele veio, mas ele não pecou. Mas Jesus, ele passou por todas as provações que nós humanos passamos. Jesus sentiu fome, sentiu frio, sentiu sede, sentiu dor. Jesus sentiu a dor da morte. E tem alguns de nós que nem vamos passar pela morte, mas Jesus teve que passar. Jesus, ele sentiu tristeza, Jesus sentiu alegria. Jesus, ele chorou na morte de Lázaro. Jesus, ele se alegrou com a ressurreição de Lázaro. Hélida, como é que Jesus já sabia que Lázaro podia ser ressuscitado? Por que que ele chora com a morte de Lázaro? Porque ele era homem como eu e você, ele tinha sentimentos. E quando ele chega ali, naquele enterro, naquele velório, onde todo mundo chorando: Senhor, Senhor, se você chegasse antes, meu irmão tinha morrido. Ele vê os amigos chorando, ele vê o amigo dele morto. Então Jesus era sensível, Jesus tinha sentimentos. Amém? Glória a Deus. Gente, eu vou ter que acelerar agora. Eu vou. Só tenho uma dúvida.
Pode falar. Em relação quando a pessoa morre, que vai para o cemitério, por exemplo, como é que é isso aí? A gente pode. Desculpa, Eu não não, entendi. não, por exemplo, a pessoa morre, aí ela é enterrada, né? Pelo menos não sei como é que é agora, assim. Pelo menos a maioria é enterrada. E aí, a gente pode ir no cemitério levar flor? Como é que funciona isso? Eu tenho dúvida, eu não Entendi. Muito sei. boa a sua pergunta. Você fala a pessoa morreu e agora, como é, né? Bom, nossos costumes como cristãos, a gente sabe que aquela pessoa, aquele túmulo ali não significa nada, porque a vida da pessoa ela acabou. Ali, a carne já se decompôs. A Bíblia fala: voltarás ao pó do solo, porque do pó foste tomado. Então, o homem e a mulher foi formado do pó do solo e do pó do solo vai voltar. Então, como cristãos, a gente sabe que não tem vida após a morte, no sentido assim de que você vai lá para ficar falando com seu parente que já morreu e tal. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, assim, não tem porquê alguém ficar levando flores num túmulo onde a pessoa ela não está ali, a alma dela não está ali, o espírito dela não está ali, a carne dela já pereceu. Então, não é costume cristão, não é costume cristão a gente comemorar o dia 2 de finados, não, porque isso é idolatria de algumas religiões que idolatram os mortos e que muitos, inclusive, têm medo dos mortos e eles acabam fazendo isso para, tipo, aplacar os mortos, para que os mortos não voltem a atormentar ou coisas assim, tá? Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Explicado? Ô, Elida, e sobre a cremação? Eu tenho uma dúvida disso. O Pode que que tu perguntar. me diz? O que que eu acho da A, cremação, se é bíblico, se não é? a pessoa ser cremada. A cremação, a Por pessoa exemplo, a vira o pessoa quê? morre, o que que a gente faz? Enterra, crema, joga pó? O que que é? Eu tenho dúvida disso também. Então, a cremação, a pessoa vira pó, de qualquer maneira. Só vai acelerar o processo de decomposição. Tem gente que acha menos terrível ter que ver o parente ser enfiado lá no buraco. O costume bíblico é que alguém esteja enterrado onde, como era nas cavernas. Tanto é que quando fala de Jesus sendo ressuscitado, diz que eles tiraram a pedra do túmulo, que era em cavernas. Mas olha, o costume já não é mais igual. Hoje a gente não enterra mais em cavernas, Não mas tem enterra caverna. onde? No chão. Em caixão, né? Já é diferente. Naquela época era todo embalsamado e tal. Eram os costumes da época. A gente não pode dizer se Deus condena, se não condena a cremação, não tem uma explicação na Bíblia. Mas se a cremação a pessoa vira pó, depois você vai jogar essas cinzas aonde? Aí, se você jogar no mar, o fundo do mar não vira nada também, vai entrar em decomposição. E as pessoas, por exemplo, que morrem afogadas? Ou, por exemplo, as pessoas que morrem num acidente queimada e não sobra nada. Ou a pessoa que Misericórdia. simplesmente foi engolida por um tubarão, sei lá, morreu, a matéria acabou. Não tem que ter muito mimimi com a matéria, não. A gente tem porque é alguém que a gente Tem, ama. Mas tem gente que guarda as cinzas em casa, né? E não, cria isso um é apego, né? bizarrice. Aquilo. Não, isso é bizarrice. Isso sim é bizarrice. Isso é bizarrice. Pois é, algumas culturas queimavam os corpos, exatamente. Não guardar a cinza, não, porque aí pode virar idolatria, né? E a Bíblia fala que a gente tem que voltar ao pó do solo. Então, dessas outras maneiras, de alguma maneira, a gente vai voltar. Porque, por exemplo, o tubarão um dia vai morrer. Ele comeu, comeu a pessoa, vai voltar pó de alguma maneira, vai entrar em decomposição de alguma maneira, entendeu? Mas, assim, tem algumas coisas que fogem realmente do padrão da Bíblia. E sobre a doação de órgãos. Doação de órgão. Então. Eu não tenho uma formação sobre esse assunto, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não me sinto à vontade nem para doar, nem para receber. É eu, Hélida. É a minha consciência. Também, biblicamente, não tem nada falando sobre isso. Mas, por exemplo, um órgão é hoje comprovado cientificamente que o órgão ele está impregnado o comportamento, o caráter, as células, a energia da pessoa.
Então, quando tu recebe uma doação de órgão, você está recebendo também da outra pessoa. Pode vir bênção, pode vir maldição, pode vir demônio, pode vir tudo. Eu ainda não tenho, mas assim, a ideia para mim não é legal. Mas, por exemplo, tem gente que faz transplante de medula, tem gente que doa o órgão da própria família, um rim, que não vai ter que perder a vida de alguém, né? Talvez no Eu, futuro. eu também tinha essa dúvida, que a Marlete tem agora, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, porque assim, para mim era uma coisa normal. Aí minha irmã, que segue a questão mais do judaísmo, essas coisas, eles são contra as doação de órgãos e doação de sangue, que não pode, né, por causa dessas Sim, cargas que sim, os órgãos da pessoa carrega. sim. Aí a primeira vez que eu ouvi eles falando, Inclusive, porque para mim era normal, para mim assim, quando eu morrer pode doar meus órgãos. Aí depois que eles falaram sobre isso, eu sempre fiquei pensando, não, eu acho que é meio estranho mesmo. inclusive, a Bíblia fala assim bem claro. É lá em Gênesis, essa semana que a gente estava lendo, quem acompanhou o devocional ouviu. O Senhor disse assim, ó, comei dos animais, mas sangre eles antes. Quer dizer, mate, sangre e coma. Sangue e o sangue tem que voltar para a terra. Por quê? Porque no sangue está a vida. A Bíblia fala isso, que no sangue está a vida. Gente, tem coisas que a gente vai ter que tomar decisões sozinhos, porque a Bíblia não é clara. Então, a gente vai ter que orar e pedir discernimento do Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a tomar determinadas decisões, porque não tem uma regra, não tem uma explicação pronta. Entendeu? Por quê? Porque no passado não existia transfusão de sangue, não existia transplante de órgão. Então, Deus não deu uma determinada ação. Então, você que é crente, você que é cristão, que quer agradar ao Senhor, você vai ter que orar e pedir discernimento ao Senhor. E vai ter que prestar contas por isso. Se o senhor depois quiser reclamar de você, ele vai reclamar, não sei, né? No meu Também não caso, fala de um eu monte já de outra recebi coisa. sangue. Hã? No meu caso, eu já recebi sangue. Se eu não colocasse sangue, eu tinha morrido no parto. Mas é isso, Como é não, que... não tem uma definição certa bíblica. Então é você, sua consciência e o Senhor. Não tem. Por exemplo, quando eu era testemunha de Jeová, eles proíbem o sangue. Sim. Mas eu não concordo também, eu não sei. Eu acho que diante de uma situação, hoje, eu teria que orar e pedir discernimento e direção do Senhor. Entendeu? Não tem uma regra pronta, não tem uma lei pronta, não tem um princípio pronto. Se não tem, então você vai ter que tomar a sua decisão e o Senhor que vai nos julgar. Eu acho que tudo é um momento, né? Você precisa É. estar, precisa fazer uma cirurgia de urgência e você precisa daquela doação de sangue. E aí? Então, mas é isso que eu estou dizendo. Aí vai ser você e o Senhor a decisão entre você e ele. Não tem, não tem uma regra, não tem uma leitura bíblica que fala assim, está proibido. Porque as testemunhas de Jeová se baseiam em Atos capítulo 15 e fala que se quiseres prosperar, boa saúde a vós, não comeis sangue. Mas a Bíblia fala do comer e não do injetar. E aí eles usam o argumento de que quando você injeta no seu corpo é a mesma coisa de comer. Não é. Porque comer o sangue é canibalismo. É um outro contexto, é uma outra conotação. Então, se um dia você precisar, você diante do Espírito Santo, você vai ter que orar, vai ter que buscar a direção e discernimento do Espírito. Não tem uma regra. Eu vou pesquisar até mais profundo sobre isso. Se tiver mais alguma coisa assim, mais profunda sobre isso, eu vou trazer para o próximo discipulado. Tá bom? Mas é bom que essas dúvidas ocorram porque a gente vai crescendo, né, em sentido espiritual para a gente ter o entendimento. Então, para encerrar, nosso relacionamento com Deus está totalmente ligado a Cristo. Tudo é Ele. 1 de Pedro 2,5 também diz assim, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós somos como pedras, somos edificações de Deus, Deus nos edifica, e aí nós vamos oferecer sacrifício a Deus por meio de Jesus, e nós somos o sacerdócio espiritual do Senhor, junto com Cristo. Gálatas 3,26 diz que, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Quando Cristo está em nós, Deus está em nós, Jesus orou assim, eu neles e tu em mim, João 17:23.
E quando nós estamos em Cristo, estamos em Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Segundo Colossenses 3:3. Glória a Deus. Vou deixar aqui 3 perguntas, vou colocar lá no grupo e aí você vai responder depois. O que Jesus fez e fará por você? Um deverzinho de casa, né? O que Jesus fez e fará por você? Para a gente relembrar tudo o que foi dado aqui. Você tem certeza que Jesus é filho de Deus? Por quê? Ok? E você tem certeza que Jesus é teu Senhor e Salvador? Por quê? O que é que te convenceu? Só para a título de meditação. Glória a Deus! Mais um dia findamos, mais uma segunda com o Senhor. Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido esse tempo, se tenha sido válido esse tempo de 1h47 aqui, meditando e mergulhando profundamente na palavra. Eu amo ensinar, vocês querem aprender e tá tudo certo. A foto, ainda bem que lembrou. Glória a Deus. Vamos tirar a nossa foto. Cadê as câmeras ligadas para gente tirar foto? Quem tira um print, por favor? Me ajudem. Help me. Isso. Amém. Obrigada por ter aqui puxado. Eu não tenho live. Eu aprendi muito. Que bom que vocês aprenderam. Glória a Deus. E olha que eu sei que algumas pessoas aqui que são crentes já há muito tempo. Tem filme que mostra isso? O quê? A cultura dos vinques? Não, Vanessa, você viaja. Eu nem entendi o contexto. O quê? Fala aí, tira o microfone. Não, você está dos Aí eu já Vikings não peguei é a outra minha coisa. resposta. Não, o Ah, que eu falei que tem filmes que mostram é sobre a pessoa que recebe o órgão de outra sim, e entendi. aí ela tem aquela ligação espiritual e emocional da pessoa que morre. Tem filmes já, vários filmes que mostram isso. Legal, legal, entendi. Beleza. É isso. Cadê? Que não abriram o restante das câmeras. Vamos tirar aí nossa foto. Quem vai, por favor, é, tirar um print? Vamos assim. Muito bem. Marli tá aí! Que bom, Marli, que você tá aí. Pronto. Ó, Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se vê já já na live. Um cheiro. Tchau, tchau.